E os antagonistas? Os antagonistas têm alguns tipos. Então vamos lá, antagonistas dos receptores, tá certo? Então, se é um antagonista de sítio-alvo, então ele tem um sítio-alvo onde está se ligando, é o sítio-alvo onde o agonista se liga. Então ele pode ser reversível, competitivo, ou irreversível, não competitivo, tá? E eu ainda tenho o antagonismo de sítio alostérico. Ele não se liga no mesmo local onde se liga o agonista. Ele se liga num sítio à parte, no local à parte do receptor. Então eu tenho esse antagonismo não competitivo de sítio alostérico. E nós temos ainda os antagonistas sem receptores, que são os antagonistas químicos e fisiológicos, que a gente já vai conversar. Observa, eu tenho aqui na figura A um receptor não ligado, e aí eu tenho um exemplo, um agonista, vai se ligar nesse sítio, mas observa que eu posso ter um antagonista competitivo se ligando nesse sítio, e aqui na figura D, um antagonista se ligando num sítio alostérico, não competitivo, tá vendo? Não é no mesmo local que o agonista se liga. Aqui é, aqui não. Então aqui é um sítio alostérico, aqui é um sítio alvo comum agonista-antagonista. Vamos ver isso. Quais são as características? Isso é importantíssimo. Características de um antagonista competitivo reversível. Então, ele é um antagonista de sítio-alvo. Primeira característica. Ele tem a molécula, vai disputar o sítio-alvo com o agonista. Ele tem uma estrutura semelhante ao do agonista para disputar o sítio-alvo. Tá? Que mais? Uma vez que ele se liga, a ligação, ele é competitivo. Isso significa o quê? Imagine uma dança das cadeiras. Então, alguém sentou na cadeira, tá? Somos eu e uma outra pessoa disputando. Como é que eu poderia sentar na cadeira? A outra pessoa sai. Tudo bem, então vai começar a dança de novo. A pessoa saiu, eu estou fazendo a dança das cadeiras. Só que eu vou me ajudar a ganhar. Eu vou fazer 2 clones meus. Então serei 3 meus contra 1 da pessoa. A chance de eu sentar é enorme. Agora a pessoa quer sentar, ela vai fazer 5 clones dela. Vão ser 6 contra 3. A chance dela sentar é maior. Então observa, o que está alterando aqui? A concentração, a dose. Então ó, eu tenho a curva em azul, a curva do agonista. Tá vendo? Pleno, acetilcolina, tá? O que acontece, ó? KD ou CE50 ou EC50, tá? O que acontece? Quando eu administro um antagonista, como a atropina, o que acontece aqui? Eu preciso de uma dose maior, ó, eu vou deslocar a potência, eu estava aqui. Para que eu alcance a mesma eficácia do agonista, eu preciso aumentar a dose. Porque a afinidade, entendo, o antagonista está ligado ao receptor. Como é que eu tiro ele do receptor? Eu tenho que ter disputa, competição. Para eu ter competição, eu tenho que ter mais moléculas do agonista disponíveis para competir com ele. Aí eu dei mais antagonista, eu preciso aumentar a concentração do agonista. Dei mais antagonista, eu preciso aumentar. Então eu estou deslocando a curva dose-resposta, ó, tá vendo aqui? Para a direita. Eu estou deslocando para a direita. Sempre que você desloca para a direita a curva dose-resposta, você tem um antagonismo competitivo reversível. Qual é a característica dele? O antagonista e o agonista disputam o sítio-alvo, atuam no sítio-alvo. O antagonista altera a potência do agonista, porque ele vai estar ligado, o agonista precisa aumentar a dose, mas ele não altera a eficácia, porque uma vez que o antagonista saia do receptor, o agonista se liga a esse receptor, ele produz uma atividade intrínseca máxima e eu continuo tendo a eficácia máxima. Então eu altero a potência, mas não altero a eficácia. No caso do antagonismo não competitivo e irreversível, aqui é uma característica especial. Quando eu vejo o termo irreversível, eu lembro do início da aula. Ligação covalente é uma ligação irreversível. Por exemplo, ácido acetilsalicílico, aspirina. Ela, quando se liga, ela é um anti-inflamatório não esteroidal, mas ela é um antiplaquetário importante. Quando ela se liga à ciclooxigenase, ela se liga também à ciclooxigenase da plaqueta. As plaquetas são células não nucleadas. Significa que as plaquetas não conseguem sintetizar novas ciclooxigenases. Então a plaqueta está inutilizada. Por isso ela é um antiplaquetário potente. O que precisa acontecer? Precisa haver a síntese de novas plaquetas para que eu possa de novo manter a
agregação, ativação plaquetária, as proteínas da cascata de coagulação participem para que eu possa fazer os eventos trombóticos, tá certo? De coagulação. Então, esse tipo de antagonismo é um antagonismo irreversível. Quer dizer, aqui eu tenho um antagonismo irreversível. Eu tenho com a fenoxibenzamina. A gente vai ver na aula de adrenérgico. A fenoxibenzamina é um antagonista irreversível dos receptores adrenérgicos alfa. Então, ela se liga aos receptores alfa e provoca um bloqueio desse receptor de forma irreversível, uma ligação covalente. Então, qual é a característica desse antagonismo? O antagonista disputa o mesmo sítio de ligação no início do agonista. Mas uma vez que ele se ligou a esse sítio-alvo, o agonista não consegue mais se ligar. Por quê? Porque a ligação é irreversível, é covalente. O que começa a acontecer? O agonista vai tendo cada vez menos receptor para ele ligar. Não adianta tu aumentar a dose, ele tem menos receptores para ocupar, logo a eficácia dele começa a cair. Então, esse tipo de antagonismo, a característica é antagonismo de sítio-alvo, em que eu tenho a redução da eficácia e da potência do agonista. Então, de novo, o agonista, qual é a característica desse antagonismo? É o antagonismo de sítio-alvo, em que eu tenho redução da eficácia do agonista e tenho alteração da potência do agonista. Fechou? Então, vamos para o último desses quadros. O antagonista não competitivo reversível. Esse antagonista, ele é um antagonista alostérico, de sítio alostérico. Ele vai atuar no sítio alostérico do receptor e com isso ele vai fazer o quê? Que eu tenha uma redução, quer dizer, o agonista e o antagonista não estão disputando o mesmo sítio, eles estão em sítios diferentes, mas eu tenho a redução da ligação do agonista, porque eu tenho uma mudança conformacional por parte do antagonista. Então, aqui, a afinidade do agonista não muda, porque eu não estou ocupando o sítio-alvo dele, eu estou ocupando outro sítio-alvo. Eu sou o antagonista, eu estou em outro local. Mas a eficácia muda, porque há uma mudança conformacional. E aí o agonista não consegue se ligar de maneira correta, tá certo? Quando se liga, consequentemente, a resposta não vai ser máxima, tá bom? Então, qual é a característica desse? Eu tenho redução do efeito, redução da eficácia, mas eu não tenho alteração da potência. E eles não é um antagonista de sítio-alvo, ele é um antagonista de sítio alostérico. Outro tipo de antagonismo é o antagonismo funcional, é um antagonismo sem receptor. Qual é a característica desse antagonismo? Não tem receptor. Quer dizer, você tem efeitos de A, efeitos de B. A excitatório, B inibitório. Exemplo, fácil, acetilcolina e adrenalina no coração. Acetilcolina bradicardia, adrenalina taquicardia. Eu não tenho receptor, eles não estão disputando o mesmo receptor, não é isso. A função é modificada, a função é antagônica, né? Então é fisiologicamente antagônico, é um antagonismo funcional. Outro exemplo de antagonismo sem receptor é o antagonismo químico, que acontece com a heparina, o anticoagulante que eu falei. A heparina, um dos efeitos adversos anticoagulantes é sangramento, hemorragia. Então, caso haja uma superdosagem de heparina, eu posso reverter isso com a protamina, uma outra droga. O que a protamina faz? Ela faz um antagonismo químico. Ela vai se ligar à molécula de heparina e impedir que a molécula de heparina faça o efeito dela. Então, esse tipo de antagonismo é antagonismo químico. É molécula química com molécula química. Tá certo?